Queridos amigos, eu vou falar sobre um dos livros que mais mexeu com as raízes da minha mente, com os segredos da minha emoção, O Futuro da Humanidade. Um livro que já foi contratado pela Netflix e este livro está em processo de organização do casting, o processo de filmagem. Acreditamos que em 6 meses nós já estejamos rodando. O livro, O Futuro da Humanidade, ele conta a história de Marco Polo, o início da história de Marco Polo, que é meu alter ego, ou seja, é através de Marco Polo que eu me expresso como ser humano, como psiquiatra, como pensador da psicologia e assim por diante. Marco Polo entra na faculdade de medicina. No primeiro dia de aula de anatomia, ele vê 16 corpos nus. Seus colegas também adentram dentro dessa sala e tem um choque, porque a medicina, que é uma ciência para prolongar os dias de vida e aliviar a dor humana, muitas vezes começa a sua história com a morte, ou seja, dissecamos veias, artérias e nervos. E na frente da sala de aula há um professor muito orgulhoso, um PhD, formado em Harvard, que não admite que os seus alunos intervenham durante a sua exposição. Ele quer que os alunos apenas façam perguntas no final da sua abordagem. Mas estava lá Marco Polo com seus colegas, todos assombrados com aqueles corpos nus, e Marco Polo levanta as mãos, interrompendo o professor. Mas o professor não gosta de ser interrompido, como eu lhes disse, e o professor continua a sua abordagem. Marco Polo abaixa as mãos, os colegas dão risadas, saem da situação de apreensão para o deboche, mas o jovem Marco Polo está inquieto. Ele levanta novamente as mãos e o professor, ele incomodado com a insistência dos alunos ou daquele aluno, então coloca de maneira tensa e até agressiva a sua abordagem. Olha aqui, perguntas só no final da minha aula. Eu vou abrir uma exceção para você, garoto. Mas a partir de agora, só quando eu terminar a minha exposição. E Marco Polo faz a pergunta fatal. Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor leva um susto. Nunca ninguém havia perguntado para ele essa questão. E ele diz, esses corpos não têm nome, são mendigos achados por aí, sem família. Aí Marco Polo novamente levanta as mãos. Mas professor, como vamos dissecar artérias, nervos, músculos, sem conhecer a história que estes homens e mulheres vivenciaram, as lágrimas que choraram, os pesadelos e os sonhos que tiveram? A classe toda emudecida por causa daquele questionamento existencial. E o professor, ao invés de aplaudir o aluno por ser um questionador, por ser um pensador, o professor o humilha publicamente, dizendo, garoto, você está aqui numa faculdade de medicina. Se você quer ser um investigador, mude de curso. Agora, se você não acredita nas minhas palavras, vá até o departamento de anatomia, o centro do departamento, e verifica se alguns desses corpos têm história. Eles são abandonados, andam errantes, achados por aí, os trazem na faculdade de medicina para que eles tenham alguma utilidade. Os alunos, mais uma vez, saíram do estado de apreensão para o estado de deboche. Você já passou por uma situação assim?
onde, ao invés de ser aplaudido por uma atitude coerente e inteligente, ou por uma nova abordagem, as pessoas debocham, te discriminam, te diminuem, Marco Polo se sentiu muito diminuído. E ele sai, então, no meio dos assobios, das risadas dos seus colegas, e vai até o departamento de anatomia e tenta desesperadamente encontrar a história daqueles corpos nus. E não encontra. De fato, não há registro. O único registro que ele tem é uma pista muito tênue, distante, difícil de ser identificada. Lá diz, Falcão, um mendigo que frequenta a Praça Central, identificou um dos corpos como o poeta da vida. E Marco Polo sai atrás deste Falcão. Dias procurando e nada encontrando. Enquanto isso, ele frequentava as aulas de anatomia e os garotos, seus colegas, debochando. Cadê a história desse personagem? Alguns mexem as mãos, outros mexem a cabeça, como se aqueles corpos estivessem vivos. E Marco Polo ama desafio. Quando ele é desafiado, ele proclama, os melhores dias estão por vir. Quando ele é fracassado, ele se levanta e diz, agora é que eu vou reescrever a minha história. E a história de Marco Polo é minha história. Todas as vezes que o mundo desabou sobre mim, ao invés de me curvar à dor, eu proclamava dentro de mim, agora eu vou escrever os capítulos mais importantes da minha vida, nesses momentos mais dramáticos da minha existência. Bom, e Marco Polo procura muitos mendigos, ninguém conhece esse tal de Falcão. Idas e vindas, dias e noites, ele praticamente estava desistindo. Até que, numa das últimas tentativas, encontrou um personagem de barba grande e esse personagem cantava What a Wonderful World, com uma voz vibrante, falando do mundo maravilhoso. De repente, os transeuntes, os caminhantes, paravam diante daquele vozeirão, aquele maltrapilho cantando e jogavam as moedinhas. E Falcão dizia, normais, como eles são superficiais. Por pouco você os diverte, mas eles são miseráveis, no único lugar que deveriam ser ricos. E Marco Polo fica impressionado com aquele mendigo. Ele fala, tem de ser Falcão. E ele se aproxima, Falcão senta no banco da praça e ele puxa a conversa e Falcão não dá importância para ele e ele quer conversar, pressiona, por favor, você é Falcão? Aí Falcão olha para ele e diz, quem é você? Eu sou Marco Polo, estudante de medicina. Eu não estou falando, garoto, sobre as vestimentas exteriores. Eu quero saber quem é você na sua essência. Quem é você na sua intimidade, nas suas loucuras e na sua serenidade, nas suas paixões e nos seus desamores. E ele, Marco Polo, não sabe o que dizer. De repente, o mendigo se mostrou muito mais culto, inteligente e instigante que ele. Que mendigo é esse? O que está por detrás desse maltrapilho? E Marco Polo continua a fazer perguntas. E ele, mais uma vez, olha para o garoto bem vestido e fala, vocês da elite são superficiais, não conseguem entrar em camadas mais profundas do seu próprio ser e quer entrar em camadas profundas do meu ser. E vai embora, cantarolando. E aí, Marco Polo fica extremamente perplexo, assombrado e resolve, no outro dia, tentar se aproximar outra vez.
Só que agora ele mudou a veste, as vestes rasgadas, blazer furado. Ele pegou o pepino podre e passou no seu rosto para tentar gerar um odor fétido. E ele se aproxima daquele intrigante homem que ele achava que era Falcão. E Falcão olha para ele e começa a dar risada. Ele diz: mais uma vestimenta, mais uma camada de verniz tentando esconder quem você é. Você acha que se vestindo como um maltrapilho, você pode atingir a essência de um ser humano? E vai embora e deixa Marco Polo sozinho, olhando as suas próprias mazelas, questionando quem ele era. Você já se questionou quem você é? Muito provavelmente você tem muitas camadas, muitas vestimentas. Quem você é? Um médico? Como eu? Um advogado? Um magistrado? Tá, quem você é por dentro? Ah, uma pessoa que tem esse ou aquele sonhos, que passou por esse ou aquele pesadelo? Mas o que está por detrás destes sonhos? Você tem a intenção de deixar um legado para a humanidade ou vive uma vida mediana, que no grego quer dizer medíocre, sem impactar pessoas ao seu redor, sem emocioná-las, sem transferir o capital das suas experiências? No mundo das celebridades, há muitas vestimentas. Geralmente elas vestem personagens e nunca declaram quem eles são. As redes sociais têm sido uma apologia do superficialismo. Tem sido uma propaganda do não ser, aquilo que as pessoas não são, aquelas risadas fáceis, aquele rosto com filtros, aquelas festas que são um recorte da realidade. O que as pessoas não são mostradas nas telas. É a tese do não ser. E é por isso que lançamos a Got Chosen, G-O-T Chosen, C-H-O-N, O-S-E-N, Got Chosen. É a primeira rede social do mundo onde tem a hashtag de saúde emocional. Claro, tem uma outra coisa muito interessante, que é a democratização da monetização, onde as pessoas que são pequenos influencers e não grandes influencers podem ter uma vida digna a partir da monetização. Mas o que é mais importante aqui na Got Chosen, nós vamos ensinar as pessoas a entender que não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes, que ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos para conquistá-los. Got Chosen quer dizer foi escolhido. Você foi escolhido para entrar na Got Chosen. Mas eu quero retornar e te dizer que Marco Polo ficou assombrado com a inteligência, a experiência, a maturidade daquele maltrapilho. E no outro dia, ou depois de alguns dias, faz mais uma tentativa, talvez a última. E nessa tentativa, ele não consegue também ter êxito para saber quem é aquele mendigo. Mas de repente ocorre um fato. Um garoto, um jovem, um pré-adolescente, rouba uma bolsa de uma senhora e sai correndo, perambulando para cá, para lá, e policiais a pé correndo em seu encalço. Mais de 100 metros à frente, quando sabia que ele seria pego pela polícia, ele atirou no colo daquele mendigo a bolsa e os policiais, sem perguntar se ele de fato era comparsa do garoto, eles acabam prendendo. E naquele momento, quando Falcão é tratado de maneira sem gentileza, sem altruísmo e solidariedade, Marco Polo se levanta e diz: eu sou o responsável por essa bolsa. Ele assume a culpa, uma culpa que ele não tinha. E ele é preso, então, vai para a delegacia,
o inquérito começa a estabelecer, o delegado investiga e ele começa a dizer que ele era que é um estudante de medicina. Claro, ninguém acredita. Imagina, ele está vestido de mendigo ali, meio desproporcional e sem nenhum filtro, sem beleza, todo de cabelo desgrenhado, não acreditam nele. Aí Marco Polo vai perceber que o ser humano, ele ama a aparência, ama o exterior, ama o superficialismo. Tem até uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Uma pessoa engravatada, travestindo de repórter de uma grande TV, estava entrevistando as pessoas dizendo, olha, lá no Texas teve um ataque de zumbi. Claro, zumbis não existem. Mas como ele estava bem vestido, né, com um microfone nas mãos, engravatado, vários acreditaram. Não é possível, como, quando? Aí, um outro repórter, agora maltrapilho, sem vestes belas e elegantes, faz a mesma pergunta. É ele fazendo a mesma pergunta. O mesmo repórter, só que sem o superficialismo da aparência. E as pessoas todas zombaram do repórter. Acharam loucura? Zumbis não existem? Bom, o ser humano é assim. Ele não apenas pisa na superfície do planeta Terra, mas pisa também na superfície do planeta Mente. E você? Entra em camadas mais profundas do seu próprio ser? Ou você está na superfície do seu planeta Mente? Ninguém pode ser feliz, saudável, emocionalmente protegido. Ninguém pode ser criativo. Ninguém pode fazer a diferença no ambiente do trabalho ou causar admiração nos seus pares, nos seus familiares, se vive na superfície. É necessário você ter a coragem de se perder dentro de si para poder se achar. Bom, depois que o Marco Polo é solto, eles identificam que, de fato, ele era um estudante de medicina, ele retorna à praça, está lá Falcão. Falcão o esperando. Nesse momento, ele faz a pergunta novamente e Falcão se identifica. Sim, eu sou. E o garoto passou no teste. Agora, ele deixou de ser alguém que usa perfumes bons, roupas que vestiam o seu exterior, mas não refletiam o seu interior. E Falcão levanta-se novamente e canta What a Wonderful World e estimula Marco Polo a cantar, e Marco Polo todo inibido, constrangido, arrisca, não consegue, é zombado. Falcão ensina a ser verdadeiro. Falcão ensina a ser um ser humano em construção. Falcão ensina que a humanidade, o futuro da humanidade, o presente e o futuro da humanidade mostra que ela está sendo inviável, que cada vez mais somos um grupo político, de esquerda ou de direita, radicais, indignos do poder. Todo radicalismo de direita ou de esquerda ou de centro mostra que as pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certo. Elas lutam mais pela sua ideologia, mais pelo seu partido do que pela sua sociedade. Isso é digno do poder que é desprendido dele. E Marco Polo vai aprendendo essas lições até que a amizade aprofunda e muitas coisas ocorrem. E vocês vão ver no filme O Futuro da Humanidade e no livro O Futuro da Humanidade. Marco Polo faz um convite, o grande convite. Qual é? Convite para Falcão ir até a sala de aula de anatomia para ver se identifica o poeta da vida. Ele resiste, mas depois cede ao apelo do seu jovem amigo. De repente, uma aula sobre dissecação de artérias. Aparece aquele maltrapilho com cabelo desgrenhado,
com seu blazer sujo, esfarrapado, barba longa, e Marco Polo. Quando o professor vê aquela cena, ele tem um ataque de raiva. Mais uma vez, esse garoto estragando o meu ninho, perturbando o meu espaço. E as pessoas se afastam, alguns até pegam a sua caneta Montblanc e protege para que o mendigo não a roube. Preconceito, preconceito e mais preconceito. Vivemos numa sociedade de preconceitos. Bom, e Falcão começa a passar pelos corpos e começa a identificá-los. Não apenas ele vai identificar o seu amigo, o poeta da vida. Ele fala, Maria, Maria. Ele começa a se emocionar. Você aqui, quantas vezes você deu aquilo que tinha para aqueles que nada tinham? Passe por mais um corpo. General, você aqui, você se achava um herói. Nas suas alucinações e delírios, achava que era imbatível, mas a morte, ela é cruel, não perdoa grandes e pequenos. Todos vamos tombar na solidão de um túmulo, até que ele se aproxima lentamente de um corpo, se debruça sobre ele e começa a verter lágrimas. Lágrimas copiosas se encenam no teatro do rosto. Se você não for capaz de deixar o seu rosto verter lágrimas, elas não se tornam um rio para umedecer a sua humildade, para levá-lo a repensar a sua história, a repensar quem você é e que tipo de história você está construindo. E Falcão, depois de chorar, olha para a sala, os alunos todos perplexos em volta, o professor, o doutor, com seu time de auxiliares. Ele fala, vocês são indignos de dissecar este cadáver. Este homem eu chamava de poeta da vida. Um poeta da vida não é aquele que escreve poesias, é aquele que vive a vida como uma poesia. E ele foi um grande cientista, um notável médico, um dos melhores desse país. Mas a vida tem muitas surpresas e algumas completamente imprevisíveis. Ele pegou seu carro numa noite chuvosa com a esposa e os 2 filhos. Ele deveria parar o seu veículo, mas continuou, achou que dava para caminhar mais um tempo. E de repente ele perdeu o controle do carro. E quando ele perdeu o controle, o acidente foi fatal. Ele perdeu a esposa e os 2 filhos. Ficou o quê? Ficou apenas a dor, a saudade, porque acabou perdendo tudo que era relevante. O cientista não importava mais, o intelectual não importava mais, o dinheiro que ele tinha também não tinha significado. Ele perdeu o essencial, ficou o trivial. E este homem procurou psiquiatras, mas os psiquiatras têm antidepressivos que tratam da depressão, mas não têm medicamentos que tratam o sentimento de culpa. Não sendo compreendido e abraçado pelos profissionais que o assistiam, ele saiu pelo mundo, procurando a si mesmo, tentando apaziguar seus fantasmas mentais e se tornar um ser humano em construção. Em meio a perdas, lágrimas e frustrações, percorria cidades em cidades, até que ele sentou-se num banco de uma praça. E foi o primeiro dia que eu o encontrei. E nós sentamos lado a lado e choramos juntos. Usamos a mais incrível linguagem da humanidade, a que todos sabem falar, a linguagem do choro, a linguagem das lágrimas. Nós não precisávamos falar das nossas perdas. Cada lágrima era um capítulo dramático da nossa existência.
E a partir daí, nos tornamos amigos. Ele me ajudou a contemplar o belo e a duvidar de tudo aquilo que me controla. Porque Falcão, ele era um filósofo que teve surtos psicóticos na sua faculdade e foi abandonado pelos seus pares, embora fosse inteligentíssimo, foi abandonado pela sua família e um médico psiquiatra havia dado um laudo de que se ele continuasse com o filho ia reproduzir sua doença mental, o que é um erro, o que é uma mentira, foi um laudo falso que eu conto neste romance, O Futuro da Humanidade. Mas ele saiu também sem endereço, buscando um endereço dentro de si mesmo. Bom, e Falcão, debruçado sobre o corpo do poeta da vida, descreve que ele era um cientista e um médico notável, que fundou esta faculdade de medicina, a faculdade de medicina que todos os alunos estavam estudando. E enquanto ele descrevia o mundo do poeta da vida, o professor, doutor, formado em Harvard, olhava para aquele corpo, se aproximando, estarrecido, e olhava para a foto que estava na parede, e ele conseguiu fazer a sobreposição. Falcão não estava mentindo, aquele corpo era o fundador da Faculdade de Medicina e aquela foto era a foto nos tempos em que ele atuava como médico e cientista. Então, de repente, ele confessa. Agora o professor doutor de anatomia falou, de fato, este corpo representa um dos homens mais brilhantes, uma das mentes mais incríveis que eu conheci. Foi meu professor e meu mentor. E ele perdeu seus 2 filhos num acidente. E ele me ensinou muitas coisas, mas eu não consegui aprender a me humanizar. Eu não consegui aprender a reconhecer os meus erros. Eu não consegui aprender a penetrar em espaços mais íntimos do meu ser. Ele olha para Marco Polo e pede desculpas, ele olha para Falcão e pede sinceras desculpas. E reconhece as suas loucuras. Um ser humano que não para reconhecer suas loucuras na relação com seus filhos, na relação com a sua esposa ou seu marido, seu namorado ou namorada. O ser humano que não reconhece suas loucuras, seus erros, sua arrogância na relação com os outros, pode ter uma inteligência lógica notável, nunca vai ter gestão da emoção, não vai se reescrever e se reinventar. Portanto, aqueles corpos na sala de anatomia refletem seres humanos sem identidade, tal qual na sociedade. Cada vez mais nos tornamos como aqueles corpos nus, que aparentemente não é complexo, mas tem uma complexidade notável, que aparentemente se tornou um consumidor de produtos, uma estatística, um número de identidade, um número de passaporte, mas não um ser humano complexo e completo. Então, a sala de anatomia é uma metáfora do mundo, onde as pessoas cada vez mais vivem o não ser e deixam de procurar a sua própria essência. Você é um ser humano único e irrepetível. Você não é mais um número na multidão. E eu espero que teus amigos, os teus parentes, se inscrevam nesse canal se valer a pena inscrevê-lo. O mais rápido, para aprender a fazer a mais importante viagem que o ser humano deve fazer. Uma viagem que poucos arriscam. Uma viagem para dentro de si mesmo, para encontrar a essência intrínseca do nosso ser. Um beijo no coração, que seus dias sejam felizes, inteligentes e emocionalmente saudáveis.